Bem-vindos a esta sessão da Tricalc Week. No tema de hoje será Tricalc Steel, Tricalc Metálicas. O meu nome é Hugo Pinto, sou engenheiro civil e vou-vos explicar hoje como fazer estruturas em aço, mistas e ligações de placas de ancoragem e ligações entre perfis no Tricalc. A Arctec desenvolve o Tricalc, que é uma empresa do grupo de Gatex, são empresas inovadoras nos elementos de software e soluções há mais de 30 anos. O Tricalc é o software que a Arctec desenvolve para a área de betão, aço, LSF, Light Steel Framing, andaimes e sempre com o workflow BIM, ou seja, a comunicação BIM ativa. Tudo isto é uma solução all-in-one, fruto de uma experiência acumulada de 30 anos de desenvolvimento e suporte desta aplicação. E esta forma de trabalho de tudo num só programa, consiste tudo a parte de cálculo, modelação, análise, comprovação, desenho, projeto, medições, traduz-se numa grande economia de tempo para os utilizadores. A Arctec fornece suporte aos seus próprios programas, através de uma equipa altamente especializada, e é uma aplicação que tem sempre trabalhado no sentido de tornar fácil para o utilizador, muito user-friendly. Toda a parte de confiança de comunicação BIM, ou seja, uma comunicação total entre Tricalc e aplicações BIM, através do formato IFC ou Direct BIM, com o Revit, e, digamos, é um programa com a sua presença no mercado já muito comprovada e aprovada com milhares de projetos reais construídos e comprovados. Tem atualmente 22 módulos mais 5 T-Connects para cálculo de ligações. Portanto, a configuração para trabalhar com metálicas é necessária ter sempre o módulo 1, que é para calcular os esforços, e a análise de segunda ordem, portanto, a análise de barras. Ter a comprovação de perfis metálicos, no módulo 3. E depois, no módulo T-Connect, existem 4 T-Connects para ligações metálicas, 2 para ligações aparafusadas e soldadas entre perfis ISA-gás e outros 2 módulos para ligações soldadas entre perfis ocos, circulares e retangulares. Se em algum momento necessitarmos de introduzir sapatas, por exemplo, módulo 4, se necessitarmos de integrar também outras lajes mistas, por exemplo, módulo 15, ter a ligação BIM, módulo 16, é possível em qualquer momento adicionarem módulos à vossa configuração para terem essas capacidades adicionais sempre no mesmo programa, sempre no mesmo software. O Tricalc vai permitir fazer em termos de estruturas metálicas desde as tradicionais naves industriais, tem um assistente automático para criar logo esta tipologia de naves e as ligações podem logo também ser aqui implementadas através do T-Connect. Também permite fazer estruturas de Light Steel Framing, não será abordado aqui o tema hoje, porque existe uma sessão nesta Tricalc Week específica para Light Steel Framing, portanto vamos então aí sim estudar a utilização do Tricalc com esta tipologia de estruturas, perfis de aço leve. E já agora temos aqui também naves industriais, outras tipologias, que é a análise do comportamento de formação, aqui o pormenor de uma ligação feita com T-Connect, e lá está também muito utilizado o aço para reabilitações, portanto a integração de perfis de aço com outros elementos também, de betão, de estruturas de madeira, portanto estruturas de parede resistente de alvenaria, de pedra. Portanto, é possível fazer a integração no mesmo programa de todas as tipologias que sejam necessárias. O Direct BIM permite então fazer a comunicação bidirecional com a Revit, ou seja, o Direct BIM, além do Tricalc fazer a exportação por comunicação IFC, para qualquer aplicação BIM, mas com Revit tem esta tecnologia Direct BIM que permite em tempo real, em memória, sincronizar um modelo de Tricalc com um modelo de Revit, ou seja, se fizer uma alteração num lado, no outro programa automaticamente fica essa alteração também efetuada. A comunicação por Direct BIM é outra tecnologia que está disponível. Vamos aqui passar ao Tricalc e vamos fazer aqui alguns exercícios mesmo. Portanto, temos aqui no ecrã um exemplo de uma estrutura. Uma estrutura que é uma nave industrial. Aplicou-se aqui um bocadinho de cada, de várias situações. Por exemplo, vamos aqui observar, temos aqui colocadas estacas, maciços e estacas, aqui, cá estão, numa zona de fundação se calhar mais complicada, num terreno mais pobre. Temos aqui então as zonas de sapatas, com o plinto em betão, e sobre o plinto em betão a placa de ancoragem. Podemos aqui transformar aqui o nosso betão um pouquinho mais transparente para que se consiga ver o interior. Vou pôr aqui o betão, por exemplo, a 40% de transparência, bem como as sapatas, para que se possa ver então. E devemos ver aqui, cá está, os nossos elementos aqui da placa de ancoragem, aqui as amarrações. Se ativarmos o desenho das armaduras também, armaduras de montagem, temos aqui do lado esquerdo do ecrã, também poderão ser apresentadas as armaduras dos elementos que aqui estão. Ou seja, tudo isto está detalhado, está medido, e se for exportado para BIM, vai exatamente nessa configuração. Por exemplo, esta estrutura, se abrirmos, por exemplo, em Revit, isto é agora a aplicação Revit,
podemos abrir a estrutura diretamente com a mesma informação. Conforme vem, temos aqui a laje, que acabei de mexer. Temos aqui as ligações, com as placas de ancoragem aqui detalhadas. Temos aqui também, se por exemplo ocultar aqui neste botão, ocultar esta vista, este elemento. Vê-se aqui então os elementos aqui também, ocultar nesta vista. Portanto, esta informação não é uma informação feita pelo projetista. Isto é uma informação automática obtida do cálculo. Ou seja, quando se calcula uma estrutura, temos este trabalho feito. Não é para, digamos, estar um engenheiro ou um projetista a preparar em Revit ou qualquer aplicação equivalente, estar a preparar toda esta armadura, toda esta definição, que recurveza que utilizou, que armaduras é que utilizou. Não é um trabalho para nós, para engenheiros. Portanto, este é um trabalho que se obtém de forma totalmente automática. Aqui nesta estrutura temos também aqui, por exemplo, o exemplo de placas de ligação, que foram ali colocadas também, por exemplo. Temos aqui também ali um exemplo, temos lá no interior uma consola curta. Vou só voltar aqui ao Trical para continuar a analisar. Temos aqui também, já agora, perfis informados aqui colocados. E sim, o Trical calcula secções classe 4. E cá estão perfis em Z aqui aplicados na cobertura. Portanto, uma estrutura com muitos casos. Vou voltar aqui ao Trical. Portanto, chegar aqui as armaduras agora e pôr aqui outra vez opaco. Opaco, vou poder pôr aqui translúcido o botão. Portanto, esta estrutura também se aplicou aqui a alguns casos interessantes, como por exemplo, aqui umas vigas Boyd na peça de travamento da cabeça dos pórticos. Temos aqui uma ponte rolante que foi colocada aqui no interior, até porque temos isto aqui organizado por fases, este modelo. Podemos ter aqui fase de execução. Primeira fase de execução das peças de betão. Segunda fase, por exemplo, aqui estava marcado colocar as placas de ancoragem. Terceira fase, colocação dos perfis. Cá até poderia juntar estas duas fases, porque se as placas de ancoragem vêm com os próprios perfis, ou depende do processo construtivo que se vai utilizar. E tenho aqui esta quarta fase, que é a parte da ponte rolante. A ponte rolante foi aqui considerada como, por exemplo, estrutura metálica com umas consolas curtas aqui reforçadas em metálica. Portanto, temos aqui. E do outro lado, aplicou-se aqui em betão, por acaso de uma cor diferente para que se destacasse, a consola curta em betão armado. Portanto, se quiséssemos espreitar aquele desenho, bastaria vir aqui aos desenhos. Temos aqui algumas ainda com algum erro. Podemos até listar o que é que se passa com este erro. Podemos verificar aqui no cálculo, ver erro, o que é que quer dizer. Portanto, este erro aqui. E pronto, quer dizer que a altura total H é menor que o indicado na norma. Ou seja, a altura H devia ser superior para respeitar as condições da regulamentação. Temos aqui o desenho representado, com as suas cotagens, sua informação, armaduras, e tudo isto está medido. Temos aqui ações móveis que estão aqui então definidas. Estas cargas aqui são cargas móveis que estão a fazer aqui uma ponte rolante, concentração do ponto rolante aqui a andar sobre as barras. Cá está. Esta estrutura tem também aqui algumas particularidades também, em que se considerou uma zona de escritórios, uma zona de laje, aqui do lado esquerdo. Ok, cá está, temos aqui esta zona. E pronto, houve aqui alguns elementos de reforço colocados, como aqui se pode observar. Portanto, a placa de ancoragem, é como visto aqui. Portanto, ou seja, é uma estrutura com uma série de diferentes tipos de casos aqui aplicados. Esta estrutura foi criada pelo modelo automático de nave. Depois, posteriormente, acrescentou-se aqui esta laje e esta ponte rolante aqui interior, portanto, foi também adicionada, portanto, à configuração base que tinha sido feita. As fundações, portanto, foram criadas com esta configuração de plinto mais sapata ou plinto mais maciço e estaca. O Trical permite fazer muitos tipos de estruturas diferentes, ou seja, praticamente tudo que seja estrutura metálica. Temos aqui, por exemplo, um exemplo de um pavilhão, podemos aqui verificar. Temos aqui, por exemplo, cá está. Vou ligar aqui o renderizado. Temos aqui então. Vou tirar aqui o arame. Temos uma estrutura com uma cobertura curva, inversa, côncava, apoiada sobre elementos de betão, com laje de betão, portanto, uma estrutura particular, portanto, interessante, e aqui a integração dos vários materiais numa mesma solução. Agora, por exemplo, vigas mistas, estamos a falar sobre isso. No tema das vigas mistas, que é o módulo 21 do Tricalc, permite então fazer esta configuração, ou seja, estruturas de vigas, vê-se ali a banda de cada uma das vigas, cá está. Okay. E isto será uma secção de betão
calculada, portanto, com essa secção metálica calculada com a cabeça de betão. As secções, podemos então pôr as consolas curtas em betão, pôr uma inércia variável em betão, metálicas ou madeira. Portanto, temos aqui as várias materiais que podemos utilizar para fazer inércias variáveis e várias formas distintas de fazer inércia variável, consumir perfil, chapas de reforço soldadas em T, chapas de reforço soldadas, um corta-obito de perfil para fazer a variação completa de inércia. E as vigas mistas temos aqui também. Ou seja, eu, por exemplo, se fosse aqui só modificar aqui alguma, só para vermos então o menu, portanto, poderíamos aqui então, neste caso, uma viga com laje mista por cima. A altura da viga de betão foi da altura da laje, podemos definir outra altura específica, e a largura da viga de betão igual ao perfil de aço ou uma largura específica também definida pelo utilizador. A possibilidade também de configurar a largura adicional da nervura em viga mista paralela com a laje de chapa, ou seja, uma laje de chapa nervurada, como é o caso. Qual é que seria a situação em viga, no caso ela ser paralela às nervuras da laje de chapa. Em termos das listagens, por exemplo, tudo o que o Trical calcula, existem sempre as listagens específicas dos elementos. Por exemplo, eu quero tirar uma listagem, por exemplo, só de algumas barras, completa, ajustar 3 pontos por secção, e se quer desenhar também os gráficos de peritagem das peças. Portanto, quero, por exemplo, estudar uma central, por exemplo, esta aqui. Esta peça central. Portanto, tirei então a listagem para aquela peça. A listagem é obtida para formatos DocX ou PDF. Neste caso são relatórios. Existe depois também a questão das listagens, também se tirar diretamente do programa, não precisa de exportar. E, portanto, temos aqui então a viga com a informação da secção, das características, os esforços normais que foram considerados, o diagrama de tensões plásticas resistentes da viga mista em flexão, temos aqui, os esforços tangenciais, e depois temos aqui o gráfico de peritagem, neste caso a peça está validada, portanto cumpre as verificações, como diz aqui também. Agora, se quiséssemos, por exemplo, estudar um perfil metálico, por exemplo, um perfil metálico com um pilar, teríamos também a listagem, por exemplo, listagem de aço, com produção de metálicas, até as placas de ancoragem, todos os restantes elementos de ligação que tivéssemos. Vou também solicitar as mesmas características. Seleciono o elemento. E então temos uma listagem completa que vai, portanto, justificar toda a comprovação do pilar. Portanto, a informação do material, da esbelteza e curvadura, que foi considerada, as classes do base e da alma, e agora temos aqui as combinações principais. Ou seja, das combinações temos a combinação para máxima CO, quer dizer, compressão, máximo momento em X, máximo momento em Y, máximo momento em Z, transverso e em envolvente final. Para cada um dos casos explica qual é que foi a combinação número 5, 9, 7, qual é que foi a combinação condicionante, ao longo do comprimento da barra, onde é que se verificou esse valor, e temos aqui os valores obtidos para quando foi o caso máximo de compressão, por exemplo. Estes valores aqui obtidos foi o caso de maior compressão na peça. Portanto, temos aqui em que o Fx foi o mais elevado. Depois, então, temos aqui a percentagem de aproveitamento para este caso, 12,5%. Ou seja, este caso de compressão foi até o mais condicionante para esta peça. Por exemplo, então, temos os restantes casos. Tração, não houve, se repararem, começamos logo do 0, caso 0, passamos logo para o 2. Não há o caso 1, que é de tração. Portanto, temos aqui então a leitura resumida. Depois temos então os detalhamentos desta informação, ou seja, temos então para aqueles casos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 1 não tem nada porque não houve trações, que era o caso da tração, o da compressão está aqui que é o 0, e temos aqui os esforços simples, os esforços combinados, aqui em curvadura lateral, compressão e flexão com a curvadura, e, obviamente, se tivéssemos verificado ao fogo, também estaria depois a seguir as comprovações com fogo. Também temos, obviamente, se fosse uma secção informada, portanto, uma secção classe 4, por exemplo, teríamos as características efetivas da secção que foi considerada. Portanto, seria o normal para esse tipo de secções também. A nível da parte de tipos de barras, no Tricalc existem tantas barras normais, portanto, uma barra. Todos nós consideramos liberdade. É possível controlar os tipos de ligação, ou seja, barra, tipo de ligação. Podemos controlar, por exemplo, aquela bola branca ali no extremo de cada barra, quer dizer que é uma articulação, ou seja, uma articulação tem aquela simbologia de cor branca. Se fosse uma ligação elástica, era possível definir percentagens de rigidez de ligação para cada extremidade da barra, não inicial, não final da barra, ou até a aplicação de gráficos de momento de rotação, portanto, um gráfico de variação de momento e de rotação da ligação da barra com o nó. Estes gráficos podem ser importados ou podem ser criados aqui diretamente com os valores que necessitemos. Caso estejamos a usar ligações, há ligações aqui no T-Connect que nos dá este tipo de gráfico, ou seja, é possível calcular uma estrutura com uma ligação.
ver o gráfico que se obtém da ligação e depois então recalcular a estrutura já com a rigidez da ligação implementada no modelo, portanto uma solução muito mais convergente para o resultado final. Estes tipos de estruturas metálicas permitem fazer a análise de cálculo, o cálculo permite fazer a análise de cálculo em segunda ordem, ou seja, é possível calcular estruturas em segunda ordem P-delta, iterativo, e é possível controlar, portanto, até que combinações é que queremos fazer em segunda ordem ou primeira ordem, ou, neste caso, fazer tudo em segunda ordem, e também o controle da precisão, a precisão das iterações, ou seja, qual é que é a máxima diferença de deslocamentos entre a iteração anterior e a seguinte, para que se dê como aceita a convergência do resultado. É possível também, para alguns tipos de estruturas e regulamentações, obrigam à consideração de desaprumamentos da estrutura, ou seja, que a estrutura pode ter desaprumamentos e, portanto, entrar com isso, ou seja, um deslocamento linear inicial, e entrar com isso no cálculo da estrutura, com esse desaprumamento. Por exemplo, um caso deste tipo de estruturas, por exemplo, poderia ser um caso tão simples como uma treliça. De uma torre, por exemplo. Por exemplo, uma treliça de uma torre poderia ser um caso em que teríamos essa necessidade de considerar, vou tirar aqui, por exemplo, a informação de cima. Então, temos aqui uma treliça, e então, obviamente, se calhar esta estrutura, se tiver, por exemplo, um desaprumo, por exemplo, de 1:400, se calhar já é significativo e se calhar poderá condicionar o cálculo. Portanto, é possível então fazer esse tipo de soluções. Vou criar aqui um novo trabalho, por exemplo, chamar aqui Tricalc Week. Vamos chamar aqui, por exemplo, estrutura 2. Okay. E então, para criar esta estrutura, poderíamos usar imensos métodos. Podíamos ir buscar um fecheiro IFC, um fecheiro BIM, abrir. Podemos ir buscar aqui, então, tem aqui alguns exemplos de IFC que podemos aqui aplicar, por exemplo, e poderíamos aqui buscar um exemplo de um edifício, por exemplo, um exemplo de uma estrutura. Okay. Esta estrutura está feita com barras, vemos aqui, com vigas, pilares. Não são barras, não são vigas e pilares. Agora, quando for convertida para o modelo Tricalc, eu poderei convertê-la então para a estrutura. Por exemplo, então posso fazer aqui modelo BIM, vamos criar um modelo Tricalc, okay? E então o programa criou então um modelo estrutural para este modelo BIM. O modelo BIM aqui que se liga. Okay, aqui. Temos aqui ligar ao modelo BIM e os vários filtros que ele tenha também associados. Então, neste caso aqui, o modelo BIM desliguei, portanto fico só com a estrutura Tricalc. Portanto, temos aqui perfis que foram convertidos para metálicas, para betão, portanto temos aqui então as várias configurações. Agora, claro que quero isto aqui em estrutura metálica, basta virar as secções, por exemplo, quero alterar e agora quero, por exemplo, pôr tudo com HS 200B. Pronto, e atribuir e aplico isto a toda a estrutura. Portanto, neste momento, estou numa estrutura totalmente metálica com esta configuração. Outra hipótese agora era de enviarmos o cálculo de estrutura, alterávamos o que fosse, e poderíamos depois, no final, enviar este modelo, criar um modelo BIM desta estrutura final. Se estivéssemos a trabalhar com o Revit, dá para fazer a ligação direta do Tricalc com o Revit, através de em tempo real, em que é possível logo criar ou modificar os elementos, cá está, a ligação está ativa, e podemos aqui identificar os equivalentes. Por exemplo, quer dizer que para o aço estrutural, por exemplo, se estiver a trabalhar com perfis de aço laminado simples, da ArcelorMittal, os perfis HE 200A ou 200B que eu estou aqui a utilizar, por exemplo, que utilizam, portanto, o tipo pilares, tipo de elemento para vigas, qual é que é a família que é utilizada no Revit. Aqui estou com o idioma espanhol para estas famílias, a família dos pilares e a família das vigas, ou seja, ele tem o equivalente da secção no Revit. Portanto, o Revit trabalha por famílias e, portanto, tem essa a definição que é possível de estabelecer. Estando estabelecida a ligação entre os dois em tempo real, em memória, ele faz, portanto, se apagarmos aqui um elemento diretamente no Revit, esse elemento também é eliminado e alterado, ok? Funciona em tempo real esta ligação. Isto são tudo métodos de criação. Eu vou criar aqui um outro modelo, que agora vamos fazer o mesmo cálculo, vamos levar tudo até ao fim para vermos a parte de todo o processo. Por exemplo, neste caso, Tricalc Week. A estrutura, por exemplo, 3. Okay. E então, vamos então criar uma estrutura a partir do próprio Tricalc. A partir do próprio Tricalc podemos criar uma estrutura desde criar uma rede ortogonal, por exemplo, quero fazer uma estrutura com um vão de 4 metros, um vão de 4 metros, um de 5 metros, por exemplo, uma altura, por exemplo, de 5 metros, uma altura de 1,5 metro, por exemplo, poderia gerar um pórtico, por exemplo.
Poderia, por exemplo, também, deste pórtico, rapidamente poderia dividir em N partes, em duas partes, esta barra aqui. Poderia fazer uma barra nova, por exemplo, daqui até aqui ao ponto de divisão. Okay? Poderia, por exemplo, fazer a interseção dos nós desta barra com esta e desta barra com esta. E nó eliminar, apagar aqui os excessos. Pronto, eu tinha então um pórtico feito, que agora trabalhar até isto se quisesse, por aqui mais umas barras, umas diagonais, pronto, outras concessões que quiséssemos aqui então, por exemplo, criar. Pronto. Imaginemos que este era o nosso pórtico base a utilizar para fazer uma nave industrial. Então, agora poderíamos fazer, como se diz, fazer aqui a translação. Nó, translação. Translação, por exemplo, segundo este eixo azul, que é o eixo de Z. Por exemplo, translacionar aqui em Z vão uns 5 metros. Quero, por exemplo, fazer mais 6 cópias destas e copiar estes elementos todos. Portanto, 6 cópias deste pórtico, cada uma delas passada a 5 metros. E, portanto, criávamos daqui, então, uma estrutura de uma nave. Uma base de trabalho para a nave. Então, podíamos ter posto aqui logo as divisões das madres e ele criava logo também as madres. Portanto, isto é uma possibilidade. Quem diz isto, desfazer qualquer tipo de estrutura tridimensional, porque a rede permite também fazer logo diretamente, por exemplo, aqui vamos diretamente e, portanto, criar malhas ortogonais. Neste caso aqui dá para vocês criar uma coisa diferente. Por exemplo, aqui 3 metros, 3 metros, 3 metros. Portanto, criei aqui uma malha ortogonal. Estão a ver? E, portanto, agora podia trabalhar esta malha. Portanto, podia chegar aqui e dizer que esta zona não existia. Por exemplo, fazer aqui, por exemplo, uma cobertura. Por exemplo, nó translação, que é um comando de movimentação, cópia e repetição. Portanto, faz tudo num só comando. Portanto, quero, por exemplo, mover agora 1,5 m para cima, sem cópia, esta peça aqui e esta peça aqui. Portanto, quero fazer uma estrutura assim. Portanto, é possível fazer estas edições de uma forma muito rápida e, conforme já tinha referido, muito user-friendly, portanto, muito amigo do utilizador, a edição de toda a estrutura. Bom, a outra forma de fazermos aqui também estruturas deste tipo, em vez de ser com a nave, com a rede que fomos construindo. Vamos assim. Em vez de ser com a função de nave que estamos aqui, portanto, em vez de ser com a função de rede, desculpa, que estamos aqui a criar uma malha base, depois a partir de ela trabalhá-la, existem também malhas piramidais, que temos aqui logo disponível para fazer estruturas deste tipo e inseri-las em qualquer zona da estrutura, em qualquer zona do modelo. E naves. As naves permitem então ter logo nave de duas águas, nave de água única, nave dentro de serra, cobertura de duas águas, cobertura de uma água, aqui outro tipo de nave de duas águas também. Portanto, mas, por exemplo, pegando neste aqui, que é capaz de ter muitas opções interessantes, lá está, se tivesse o fecheiro já feito, podia importar uma nave já pré-feita, já com uma configuração pré-feita, neste caso temos esta aqui. Quantos pórticos é que nós queremos? Portanto, queremos aqui utilizar, por exemplo, 8 pórticos, ou, por exemplo, 3 pórticos. Estão a ver? Portanto, é possível chegar aqui e configurar o número de pórticos. Aqui 5 metros é a separação entre pórticos, está aqui cortada. Picamos, temos aqui. Existe uma separação diferente para o primeiro, porque está ativada esta opção, pórtico de fachada com diferentes separações, 3 metros. O pórtico de fachada pode ser diferente dos restantes? Sim, pode acontecer, podemos ter esta opção ligada, então quer dizer que o pórtico de fachada, por exemplo, pode ter um tipo de asna e aqui ter outro pórtico diferente, outra configuração para os restantes. Os pórticos são simétricos ou não, ou seja, não precisam ser águas simétricas, podem ser assimétricas. Qual é que é a altura no meio, qual é que é a altura na extremidade, qual é que é o vão a colocar. É só alterar os parâmetros e toda a nave é redesenhada. Os pórticos centrais estão aqui tão definidos. Pórticos centrais são agora os passinhos para chegar até ao fim. Pórticos centrais estão a usar só pórtico simples. Dos vários tipos de asno, está-se a usar pórtico simples. Deste aqui de fachada, está-se a considerar, então, 3 pilares intermédios. Aqui colocaram-se 3 pilares intermédios, com uma asna inglesa e subdivisões, 4 subdivisões no cordão. A asna até poderia ser elevada, se fosse o caso, se houvesse, por exemplo, necessidade de passagem de caminhões, ou se fosse uma viga treliçada, por exemplo, também temos aqui, vigas trianguladas. E qual é que é o comprimento aqui nas extremidades? Qual é que é o comprimento aqui utilizado aqui na extremidade? Comprimento acima do pilar. Aqui depois tem a ver com as madres, por exemplo, a separação entre madres, temos madres passadas de 1,25 m. Temos então a primeira madre a 35 por causa dos escoamentos, a última madre a 25 cm por causa das ventilações. Os contraventamentos a utilizar, que vãos é que têm contraventamentos, por exemplo, pus aqui em todos os vãos agora, por exemplo, contraventamento em todos os vãos, ou então só em alguns, portanto, podemos escolher os que queremos. Depois temos aqui no passo seguinte as secções. Lá está, as secções, a primeira secção, vamos atribuir-se por nossa sensibilidade. Vamos nós definir a secção que queremos. Depois do cálculo, o programa até dará sugestões de secções, caso sejam insuficientes, e também dará a possibilidade de otimizar, ou seja, reduzir a secção, caso ela não verifique. Para os pórticos centrais, optou-se por colocar aqui uns reforços, um reforço aqui no centro, um no centro aqui e outro aqui junto ao pilar. Portanto, cá está. Aqui, junto ao parte superior, foi 1 metro de comprimento e aplicou-se um semiperfil, a variar de 200 a 530.
Aqui no junto ao pilar, aplicou-se aqui, está aqui a medida, aplicou-se aqui 1,80 m, como está aqui, 1,80 m, e aplicou-se um reforço do tipo de semi-perfil a variar de 200 a 600. Portanto, foi aqui o que foi aplicado. Depois o resto é para o pórtico de fachada, se é para dar algum tipo de alteração aqui às secções, temos aqui a alterar as secções de todos os elementos. Quando se seleciona um elemento, ele mostra a cor, qual é que é o elemento que estamos a alterar em cada momento, e temos sempre acesso à base de dados, onde podemos ir buscar novas secções para introduzir. Esta base de dados é aberta, quer dizer que qualquer pessoa pode criar novas secções de forma automática, tem um assistente automático para calcular novos tamanhos das séries que estão aqui todas disponíveis, são séries comerciais. Depois temos aqui então as madres, estão em perfis Z, e por acaso não se fez isto, mas vou fazer agora, que é, por exemplo, considerar que os Gs, quando há ali nos apoios, que há uma sobreposição de 50 cm, que é para considerar que há uma zona de sobreposição para a absorção dos transversos nesta zona. Pronto, temos aqui também quais são as secções para contraventamentos, para contraventamentos transversais também, pôr tudo com varões de 25 para fazer os contraventamentos, e as barras entre pórticos, aqui que barra entre pórtico é que queremos considerar. Ou seja, tudo isto são opções que se está aqui, vamos responder às perguntas, e com isto vamos poder criar então a nossa nave. A origem, o ponto de origem é aquela bolinha verde, aquela bolinha verde corresponde à coordenada, neste caso 000, mas imaginem, tem um edifício já feito e querem acrescentar uma nave, aquela bolinha verde pode corresponder a uma coordenada do edifício em que nos interessa fazer então a associação deste ponto à estrutura principal, por exemplo. Ou ter várias naves e pondo várias naves e umas ao lado das outras, ou atrás, para fazer qualquer tipo de configuração. Agora temos aqui as cargas, por exemplo, na cobertura, nas fachadas, vamos dar aqui o valor carga permanente, sobrecarga, neve, portanto, cargas que apliquem sobre as coberturas ou sobre as fachadas, e podem ser diferentes por fachada, ou podem ser, neste caso, todas iguais ou diferentes. Temos aqui escolher como é que queremos. E, por exemplo, se há fachadas que não têm carga, podem aqui, por exemplo, ativar e desativar fachadas que não precisem de considerar a ação. O vento está aqui, portanto, podem considerar aqui a ação do vento, tem aqui a possibilidade das 4 direções. Podem dar os dados iniciais, qual é que é o valor do vento exterior, e podem dar aqui os parâmetros, portanto, qual é que é o tipo de zona, a velocidade do terreno, o tipo de período de retorno do vento a considerar, a altura do edifício a considerar. Temos aqui também o vento interior, mesma coisa. E vento tangencial, se existisse vento tangencial. Para os parâmetros verticais, podemos aqui alterar os coeficientes de forma a dar para cada um deles, ou então serem calculados de acordo com as tabelas, em que o próprio programa permitiria calcular subpainéis de acordo com a regulamentação. Portanto, os vários subpainéis serão logo feitos de forma automática, e temos aqui as várias zonas também que estão a ser consideradas para cada um dos lados da nave. Cobertura, a mesma coisa, podemos considerar também subpainéis também de forma automática. Pressão interior, portanto, calcular também de acordo com a regulamentação, ou definimos nós o valor. Ou seja, há sempre a hipótese do utilizador definir os seus parâmetros, ou de ser também uma solução automatizada, de acordo com a regulamentação tem definida. Por exemplo, podemos também adicionar aberturas. Por exemplo, quero considerar que aqui nesta zona há aqui uma abertura permanente e, portanto, quero considerá-la como uma abertura permanente aqui à fachada. Portanto, há estas possibilidades. E pronto, e vamos criar então esta nave. Pronto, se ativarmos aqui nas ações o desenhar das superfícies de ações, conseguem ver todas as zonas que foram feitas. Portanto, vem um painel principal e vem aqui esta linha que dá então um outro subpainel que estou aqui criado, que é o painel aqui da esquina. O AS, quando temos aqui o CS, que é o interior. Portanto, o mesmo acontece aqui nas coberturas, portanto, vêm todas as zonas já pré-marcadas para a utilização. Às vezes tem colegas que nos perguntam, então, mas eu tenho uma nave que é muito complexa, tem muitas coisas, muito diferentes, não se aplica, digamos, só esta geometria da nave deste assistente. Não há problema nenhum. Podem criar a nave com a volumetria principal com esta função, têm já vento, tudo preparado, e agora podem trabalhar anteriormente e alterar toda a geometria dos elementos para a configuração final do projeto. Portanto, é óbvio que tudo isso é possível, mas já nos poupa muitas horas de trabalho de estarmos a caracterizar ações de vento. Vento, sobretudo cargas nas coberturas, nas fachadas, portanto, tudo isso já está tratado. Agora, podemos verificar se esta estrutura está correta em termos de modelação, verificar. Temos aqui a verificação de geometria que já tínhamos explorado há pouco. E ok, neste caso estamos só aqui o aviso de que temos aqui algumas barras com posicionamentos diferentes. Está aqui assinalado. Porquê? Porque na criação, vou tirar daqui as superfícies agora. Na criação da nave, ele pôs estes perfis aqui principais rodados para um lado, aqueles da ASNA estão rodados para o outro. Como é que nós queremos montar isto na realidade? E vamos dizer que na realidade eu queria pôr tudo alinhado como estão os da ASNA. Então, vamos aqui às secções, girar de 90 graus. Portanto, rodamos 90 graus, estes perfis que aqui estão, este e este, e aqueles três daquele lado também, 1, 2, 3. Vamos lá então verificar a geometria, a ver se há mais algo a assinalar.
Pronto, não há mais nada, era só aquele aviso. Neste caso, eu optei por... podia ter avançado com o cálculo como estava, mas optei, neste caso, por fazer essa alteração. Portanto, a nível da geometria, esta poderia ser uma modelação possível. A nível de ações, estão definidas ações de vento, ações sobre a estrutura e também de sismo também. Podemos ter aqui o sismo caracterizado. Qual é que é a localização da estrutura em Portugal continental, Madeira, Açores, sismo tipo 1, tipo 2. Pela zona do mapa, qual é que é a classe a considerar. Temos, por exemplo, aqui uma classe, estamos aqui na classe, por exemplo, 1.3, se fosse o caso aqui, por exemplo, da zona de Lisboa. E ele calcula aqui qual é que é a aceleração máxima de referência, normalizada, o tipo de estrutura, se é uma estrutura de média capacidade, dissipação, se é uma estrutura de edifícios correntes não pertence a outra categoria, uma categoria 2, neste caso, classe de importância, o material da estrutura, portanto, a estrutura em aço estrutural, tipologia, pórtico simples, portanto, a estrutura é regular em planta e em altura, portanto, todas essas condições, qual é que é o cálculo de terreno, portanto, o sismo vertical também, portanto, todas as condições do regulamento estarão aqui, então, agora especificadas. Agora, neste caso, em termos de regulamentos, já estamos a falar sobre isso, temos aqui nas preferências a indicação, regulamento, podemos trabalhar com todos estes regulamentos e para Portugal, neste caso, estamos quase a entrar com os eurocódigos obrigatórios, temos ainda o RSA e RABAT, para quem queira utilizar, complementado com os eurocódigos, obviamente, e depois, então, os eurocódigos com os anexos nacionais de cada país que queiram utilizar, neste caso tem aqui Portugal aqui criado, portanto, para essa utilização. Ok. Vamos, então, calcular a estrutura, cálculo automático. Okay. Portanto, a primeira fase será a introdução da ação do sismo na estrutura. O vento já está. E a seguir, então, passará para a parte do cálculo dos esforços. Nesta estrutura, os contraventamentos foram tratados como sendo diretos. Poderíamos, por exemplo, dar uma opção particular para estes elementos que não necessitassem, por exemplo, verificar em curvadura, por exemplo, ou flecha, são elementos tirantes, portanto não necessitam desse tipo de verificações, que eu neste caso tenho definido nas opções de cálculo como gerais para fazer essa comprovação para todos os elementos, mas poderia ser desativado para estes conjuntos, para estes grupos que nós criamos. Entretanto, já se fez aqui o cálculo da estrutura, em segunda ordem P delta, e agora está a fazer essa comprovação das barras. Terminou, portanto, todos os cálculos, está agora só a recalcular os desenhos e a transformar a estrutura em base de dados, ou seja, fazer as tabelas de orientação de todos os elementos que aqui estão. Portanto, é possível agora obtermos a informação de todos os materiais utilizados nesta estrutura. Há aqui erros, 72 erros nos perfis metálicos. Podemos aqui, então, observar o que é que se passa. Cálculo, perfis metálicos, listar erro. Portanto, temos aqui identificados quais as situações. Temos aqui nos contraventamentos de diâmetros de 25 até se sugere pôr diâmetros mais pequenos, mas tem problemas de flecha e de encurvadura. Ou seja, temos de resistência, está a verificar, mas em termos de flecha e encurvadura é o que está a condicionar, que era também o que estava a acabar de referir há pouco. Há aqui alguns perfis, uns HS100s, que ele recomenda colocar o 160. Podemos aqui localizá-los. Onde é que estão, por exemplo, estes três que aqui estão? Onde é que eles estão? Pomos aqui na lupa, ver barra 9. E, portanto, aqueles perfis que estão aqui marcados agora a pescar, provavelmente deverão ver também aí a oscilar no vosso ecrã entre cores. Cá estão estes pilares aqui. Um HB100 para esta altura. Temos aqui um perfil que tem uma altura de 4,40 m. Portanto, com um HB100 realmente está a ter aqui algum problema. Neste caso, comprovação de resistência. Poderíamos, por exemplo, analisar por cores, a nível de tensões, gráficos, ver aqui as tensões de aço, como é que estão a desenrolar. Portanto, vemos que este aqui realmente está. Temos aqui o azul escuro, mau aproveitamento, azul claro, bom aproveitamento, amarelo, laranja e vermelho já não resiste. Portanto, vemos que este aqui, por exemplo, está com dificuldade aqui na extremidade e no topo. Este aqui tem mais dificuldade em comprovar. Portanto, vemos aqui um panorama geral. Basicamente, a estrutura no geral não está mal. Temos aqui estes pilares aqui das extremidades que devem ser reforçados. E aqui, a meio vão, estas vigas aqui do centro da cumiera, se calhar poderiam também ser trabalhadas de outra forma. Outro tema também interessante é o tipo de ligação, que eu, por acaso, aqui neste cálculo, temos as ligações todas rígidas das madres à cobertura, mas se calhar seria interessante considerar que as madres, por exemplo, tivessem um tipo de ligação diferente. Alguma libertação, por aqui ao conjunto, uma ligação diferente, por exemplo, uma ligação elástica, por exemplo, que até impedisse a rotação no próprio eixo da peça e até, por exemplo, articulasse por completo as restantes movimentações nas outras direções, por exemplo, dar aqui um residual de 10% de rigidez na rotação no próprio eixo, para que a peça não rode sobre si
e libertar o restante 6. É uma possibilidade também interessante de análise para este tipo de casos. Para aplicarmos opções particulares a grupos de conjuntos, podem vir aqui às opções de cálculo. Lá está, como é que os cálculos foram feitos. O cálculo dos fósseis foi feito com estas opções, neste caso o cálculo de segunda ordem, foi ativado. Não foi considerado desaprovamento inicial. E para a comprovação das secções de aço, foram feitas estas condições gerais, neste caso não vi nenhuma particular. Estão a ser estabelecidos limites de belteza máximos, que podem ser controlados pelo utilizador. Verificada a curvadura lateral torcional também. E neste caso dá para definir um coeficiente de comprimento de curvadura diferente para o lado positivo do eixo ou para o lado negativo do eixo, que é para se conseguirmos considerar, por exemplo, que uma madre está travada na face superior e queremos dar essa condição, podemos controlar aqui. Os limites de flecha a verificar, para a flecha instantânea das sobrecargas, para a flecha ativa, para a flecha total, valores diferentes de flechas para cada um dos casos, se quisermos. E as encurvaduras em primeira ordem e em segunda ordem. Por exemplo, em primeira ordem, nem sequer não estou a calcular, portanto não nos interessa. Em segunda ordem, estou a considerar o beta 1 e posso também ativar a comprovação das interfaces locais, exatamente porque estou a fazer uma análise de segunda ordem P delta. Também é possível ativarmos as considerações de critérios construtivos do sismo, de acordo com o código 8, também podem ser aqui também ativados. Neste caso, eu vou perder o cálculo da comprovação de elementos metálicos e vou dar uma opção particular, ou seja, basta picar com o direito do rato sobre os particulares, adicionar opções e agora vou dar uma opção específica para quem? Por exemplo, para os contraventamentos. Tudo o que é grupos de contraventamentos, acho que não há aqui mais nenhum, se me escapou mais nenhum, opções, vou-lhe dar a indicação de que estas peças não precisam ficar em curva lateral, são uns varões, portanto não preciso. A flecha a verificar, até poderia pôr aqui uns limites absurdos de verificação, por exemplo, a flecha total, a flecha ativa, portanto, valores bastante grandes que nunca fossem atingidos, não dá para desligar a comparação à flecha, mas posso pôr limites bastante grandes. E a encurvadura, sim, essa, por exemplo, poderia desligar, que não preciso verificar a encurvadura para estes elementos. Pronto, então uma condição interessante para colocar. Ao refazer o cálculo, neste caso os perfis metálicos, todos serão calculados exatamente como estão, exceto estes que ficaram no conjunto de opções particulares, que agora têm aquelas novas definições que foram agora feitas. Neste caso, a estrutura já tem aqui as fundações calculadas, não pusemos ligações, vamos ver isso então, identificaram aqui alguns erros, mas já bem, em termos de diâmetro já não há nada. Estes foram os únicos que estão com problemas. São algumas madres, são os perfis Zs que colocámos lá, que aqui estão marcados. Estas aqui centrais estão com alguma dificuldade, pelo acumular da deformação. E estes pilares da extremidade, que era reforçá-lo. Portanto, eram soluções bastante simples de perceber. Podemos também analisar uma coisa importante, que é qual é que é a deformação que a estrutura está a apresentar. Por exemplo, vamos aqui observar, por exemplo, o gráfico de deslocamentos. Gráficos por estados limites últimos majorados. Neste caso, para aço. Temos aqui, então. Ele tem a diferença de aço e betão, porque pode haver, como se diz, pode haver diferentes combinações para aço e betão. Então, daí ele dar essa hipótese de filtragem. Temos aqui grandes deformações que estão aqui apresentadas nos contraventamentos. Eu vou desligar aqui da vista os contraventamentos. Vou aqui aos filtros e dos conjuntos de contraventamentos. Vou tirá-los aqui agora do ecrã. Com a habitação para sempre maiores deformações. Okay. Então, esta é, digamos, a nossa estrutura. Cá estão os tais pilares com problemas e percebe-se porquê. Se calhar até conseguiria manter um pilar assim tão esbelto como está, mas teria-se cá provavelmente colocar aqui uma diagonal de travamento aqui à asna, para ela não rodar, como se vê aqui, que há casos de combinações em que ela está a rodar. Aqui vemos o caso aqui da deformação aqui na cobertura, e podíamos também estudar, por exemplo, só um pórtico, por exemplo, estudar aqui o pórtico central. E estudar, então, fazer este estudo aqui desta evolução. Portanto, temos aqui 11 cm de deslocamento, é capaz de ser um caso exagerado, teríamos de reforçar esta estrutura ainda. Temos ainda uma ferramenta muito interessante de listagens de perfis metálicos, portanto, aquelas comprovações que vimos aqui em listagem há pouco podem também ser observadas aqui. Podemos picar um perfil e saber logo a sua porcentagem de aproveitamento. Como podemos também ver isso diretamente escrito nos próprios perfis, é uma opção de grafismo que é possível. Como também é possível ver uma listagem de perfis metálicos completa aqui também, portanto, quero saber a verificação deste perfil. E, portanto, tem aqui aquela listagem que há bocado vimos no relatório, agora aqui justificada para estes elementos. Já agora, uma secção de uma madre, por exemplo, que é interessante vermos aqui. Vou tirar aqui o gráfico agora das deformações. Por exemplo, perfis metálicos, comprovação metálicas, esta madre que aqui está, temos então aqui a sua análise, portanto, um perfil estrutural em Z, e temos aqui então as suas análises iniciais, das combinações principais, e depois então aqui os termos da secção. E, portanto, vemos aqui as secções efetivas, portanto, consideradas para o cálculo. Portanto, temos aqui. Okay. Portanto, temos aqui, portanto, a informação da parte escrita. Toda a informação pode ser compilada em memória descritiva, ou seja, temos aqui a função de memória descritiva, que
permite logo colocar aqui no ecrã tudo, ou melhor, na memória executiva, tudo o que vejamos no ecrã. Podemos ter aqui uma estrutura base de memória executiva, cada utilizador pode ter a sua, não há uma estrutura base única do TreeCalc, cada um pode criar a sua memória executiva com os seus textos, pode importar, pode copiar, pode colar, trazer para aqui os seus textos, a sua ordem de capítulos, subcapítulos que quer utilizar. E, por exemplo, eu gostava de colocar aqui, nas principais condições do projeto, eu gostava de colocar aqui um gráfico de deslocamentos da estrutura. Queria pôr este gráfico de deslocamentos aqui nesta, ou gráfico de fletores, por exemplo. Vou baixar aqui um bocadinho a escala. Então, os fletores estão a 10 vezes, vou pôr isto aqui só a 5 vezes. Nada. Então, temos aqui este gráfico de fletores, cabe assim em casos gerados, vou pôr aqui só 2 vezes. 3 vezes aqui o gráfico menos fletores. Quero então pôr este gráfico no capítulo de principais condicionantes. Pronto, e então tinha aqui subcapítulos, também se quisesse. Então é possível acrescentar o que estamos a ver no ecrã no capítulo. Pronto, já está. Neste momento, quando eu imprimir a memória executiva, naquele capítulo sai este diagrama de menos fletores. Portanto, tudo o que nós vemos no ecrã, imagens, desenhos, dá sempre para colocar na memória executiva para ilustrar qualquer campo que nos interesse. Outro tema também é que os próprios relatórios, por exemplo, tenho aqui, puseram aqui nesta memória executiva um anexo, portanto, dados de cálculo, relatório de dados de cálculo. Este é o relatório que o TreeCalc produz. É possível configurá-lo e dizer que este relatório, quando é aqui apresentado, apresenta só, vai falar sobre regulamentação e materiais. Só o que interessa aplicar naquela zona. Aqui, por exemplo, colocaram o mesmo relatório de dados de cálculo outra vez, mas aqui fala só a parte que fala sobre ações, eventos, ações em lajes e muros, ou seja, dá para colocar as listagens ou parte das listagens nos locais que vocês queiram da vossa memória descritiva. E assim, desta forma, conseguem produzir um documento único de memória descritiva que vos vai dar toda a informação compilada num único ficheiro, digamos como se fossem para um professor de texto, a fazer esse trabalho todo de corte e costura de informação para um documento final. Temos aqui, está então a gerar o relatório, está a abrir aqui neste caso o professor de texto. E pronto. Cá está a imagem que nós colocámos no capítulo de principais condicionantes. Por exemplo, se puxarmos aqui para baixo para vermos aqui os relatórios, cá estão todos os textos que estivessem lá inseridos, neste caso esta memória só traz textos de exemplo. Mas aqui vêm, por exemplo, os relatórios que o programa gerou e já inseridos aqui diretamente no respectivo capítulo e com as informações que foram, então, selecionadas em cada zona. Portanto, esta obtenção de toda a documentação escrita na aplicação, sem necessitar de mais um outro programa fazer a compilação de tudo isso no fecheiro de memória executiva, é também uma solução que nos poupa bastante trabalho e tempo na utilização. Toda a parte de listagens de elementos estarão aqui, listagens de fundações, listagens de esforços, listagens de todos os elementos da análise estarão aqui. A parte de gráfica, temos então gráficos de deslocamentos, esforços axiais, torçores, refletores, transversos e toda a parte também de análise de tensões de aço, que por cores nos dá, já vimos há pouco, este gráfico de tensões. Em termos de desenhos, neste momento, esta estrutura teremos a poda de fundações, teremos a vista dos pórticos, podemos aqui obter a vista da cobertura, portanto, tudo isto pode ser obtido em forma de desenho 2D. No entanto, este modelo pode ser exportado também para a BIM e, portanto, aí ser obtido qualquer tipo de secção, qualquer tipo de informação, de desenho pormenorizado que desejem. Vamos, por exemplo, aqui pôr aqui algumas ligações. Geometria. Vamos aqui a placas de ancoragem. Vamos introduzir uma placa de ancoragem. Por exemplo, podemos dar aqui a espessura base, qual é o tamanho da placa base, temos aqui definido. Eu quero uma placa, por exemplo, com 30 por 30 centímetros, por exemplo. O posicionamento centrado, ou seja, a placa centrada com o pilar, pode ser excêntrica. Poderia levar rigidificadores, ou seja, caso não verificasse, vou só aqui aplicar a placa para reconhecer já o tamanho do pilar, por aqui duas placas aqui. Por exemplo, geometria, placa, modificar, que assim aparece já lá o pilar em que ela ficou aplicada. Cá está. Neste caso, ele está, põe aqui a estrutura da placa. Posicionamento, vou pôr aqui centrado. Ok, sem deslocamento. Ok. Para ficar, então, a placa, podemos agora jogar como é que queremos a posição da placa, num canto, no eixo. Podemos dar aqui estas definições. Podemos aqui também definir para a placa autocentrar com o pilar. Podemos aqui definir para a placa também rigidificadores. Por exemplo, quero pôr aqui um rigidificador na placa, por exemplo, para melhorar aqui a ligação, se fosse o caso. Portanto, podemos dar essas definições. E as ancoragens. O tipo de ancoragem e a localização delas. Portanto, onde é que queremos localizar as ancoragens. Isso é varões numerados, pernas em L, pernas em J, varões riscados, pernas com cabeça soldada. Portanto, é sempre possível aqui caracterizar qual é que
a lógica de perfis de varões que vamos usar aqui, ou de parafusos que vamos usar aqui para a fundação, para a ancoragem. Ok. Não é preciso colocar todas as ancoragens, provavelmente as dimensões que eu coloquei aqui não o permitem. Vamos pôr aqui placa base. Ok, algo deste tipo. Vamos aqui ver na planta, como é que isto está. Pronto, realmente aqui estão muito próximos, vou pôr mais para dar aqui um bocado mais de espaço, quando agora já tem espaço para existir então estas ancoragens. Ok. Quer comprovar já a placa? Sim, posso estar a ver se ela verifica. Diz que a resistência de ancoragem é suficiente, máxima resistência da placa alcançada. Portanto, para este ensaio daquela solução, não seria logo a solução à primeira. Poderíamos então dar opções de cálculo ao programa, aqui para o cálculo das placas. Placas de ancoragem. Aqui está. E podemos dar então alguma liberdade. Por exemplo, permite aumentar em modos, por exemplo, de 0,2 cm, aumentar até uma espessura máxima de... aumentar a largura, 5 cm, aumentar até placas de determinada dimensão. Podemos pôr aqui um limite também de placa se quiséssemos. Aqui temos também de espessura, a mesma coisa. Podemos dar aqui qual é que era o nível de espessura. A nível de fundações, de ancoragens, qual é que era o tipo de ancoragens que autorizava. Ou seja, e dávamos ao programa a hipótese de ele calcular então essas placas e tentar otimizar mais soluções que aquela que eu testei. Então vou fazer então o cálculo das placas de ancoragem. Okay. Ensaiando então, dando a liberdade para o programa faça testes de várias soluções possíveis para tentar validar, arranjar uma solução válida para a placa. Okay. Terminou então, temos então as placas e conseguiu arranjar a solução válida para as placas. Se vamos consultar aqui, listar erros, não há erros, portanto, ok. As ligações entre perfis, por exemplo, quer calcular uma ligação, por exemplo, desde este perfil azul da viga com o pilar. Vamos então aqui a ligações, na geometria. Damos então aqui definir modelos, quer unir esta viga com o pilar. Seleciona a viga e o pilar. E agora tem aqui opções, poderia ser uma ligação soldada, por exemplo, deste tipo, ou poderia ser uma ligação aparafusada, tem T-Connect 1, T-Connect 2. E então vou fazer uma ligação aparafusada deste tipo que aqui está. Aceitar. Os forces podem ser introduzidos pelo utilizador, ou seja, se alguém quiser calcular uma ligação solta, pode o fazer. Neste caso vou desligar, não quero. E, seguinte, ele diz que a altura inferior da chapa, vê-se aqui claramente, a altura da chapa é totalmente inferior ao tamanho do perfil. Portanto, vamos pôr aqui uma altura de chapa, por exemplo, de 750, por exemplo. Okay, se quer mais, 700 chega. Okay. E vamos dizer que vamos usar parafuso de classe 8.8, podem ser pré-esforçados ou não. Podemos também controlar qual é que é a distância dos parafusos ao centro. Por exemplo, quero pôr aqui uma distância, por exemplo, de 60 mm. E quero colocar aqui por baixo mais parafusos, para encher aqui este espaço. Portanto, quero colocar aqui por baixo, por exemplo, 5 parafusos, cada um deles passado entre si, por exemplo, de 80 cm. 80 mm, quero dizer. Ponho aqui menos para 75, se calhar. 75 e cabem aqui os parafusos todos. Caso não resistisse, ainda era possível colocar aqui reforços no prolongamento, por exemplo, como estamos aqui a ver na imagem, estes reforços aqui de prolongamento. Podiam vir, portanto, do prolongamento com a inclinação dos banços, se assim quiséssemos. Rigidificadores oblíquos também era possível. Chapas de cartela, portanto, colocar cartela, por exemplo, no banco superior também, se assim fosse necessário. Chapas de alma de reforço, chapas de respaldo no parafusamento também, tudo isto era possível caso não verificasse essa situação. Neste caso aqui não tem nenhum erro, isto é só um aviso de que temos algum momento lateral. Portanto, para o modelo de cálculos, no caso 3.93, não um valor relativamente pequeno, mas podíamos também ter feito uma coisa que era articular a ligação lateralmente para que não tivéssemos momentos nesta ligação. Mas cá está válida, está a 94% de aproveitamento esta solução, para o caso das soldaduras, que é a mais condicionante, e depois temos aqui a resistência à flexão, que está a 58%, digamos, a segunda condicionante para esta ligação. A ligação está feita, e agora, até posso vê-la aqui graficamente, para aparecer aqui só um símbolo da ligação, portanto ela está aqui com aquela simbologia daquela cor. E agora, por exemplo, se quiséssemos estendê-la para os restantes elementos, bastaria fazer isto, ligações, atribuir, modificar, selecionamos a ligação, atribuir, e aplicamos então a todas. Portanto, ele vai procurar na estrutura de todos os casos em que consiga aplicar aquela ligação. Estou a ver que ele está, por acaso, a aplicar aquela ligação em alguns tipos por aqui, pelo meio, mas não me interessa, alguns tipos de situações aqui pelo meio, mas não me interessa, eu quero só a ligação original, portanto, podemos chegar aqui e ficar só com a original, e, neste caso, ele encontrou todos estes casos aqui e foram possíveis de utilizar esta ligação. Portanto, cá está.
esta ligação aplicada aqui em todos estes nós, estão a ver? Estes nós aqui têm todos aquela simbologia já aplicada. Se fizermos agora o cálculo das ligações, okay, provavelmente dará aquela mensagem do momento em Y. Está. É tudo só um momento em Y, não tem mais nenhum erro, é só mesmo esse. Era facilmente solucionável, bastaria pôr aqui uma articulação em Y para termos momento zero, exatamente, basta ter um bocadinho de momento Y, dá logo que a ligação não está a ser verificada no plano, e portanto daí podem fazer logo essa ajuste ao modelo. E então temos já também disponíveis os desenhos das ligações, o quadro de placas de ancoragem, cá está, as nossas placas de ancoragem, neste caso aqui uma está excêntrica, a outra por causa do manual 3, a outra só outra ficou centrada, esta foi nós mexemos, a outra está excêntrica. E temos aqui todas as cotagens dessa ligação, tudo aqui identificado. E depois temos então as ligações das vigas. Portanto, que aqui estão. Neste caso, podíamos ter feito um quadro por tipos, que eu teria desenhado só uma. Bom, de qualquer forma, temos aqui esta ligação, por algumas variações entre elas, digo eu. Temos aqui então a vista lateral, com as soldaduras, o rigidificador, o perfil original, a chapa de reforço, aqui a vista de frente, okay, e aqui a vista de topo. Neste caso está ainda avisado que não cumpre, porque ainda não pusemos aquela correção para validarmos também a questão do momento em Y. Muito bem. Em termos de desenhos, tudo isto pode ser composto em folhas, de forma automática. Os desenhos dos quadros, a planta de fundações, os vários desenhos que nos interessem aqui obter. Por exemplo, queremos obter aqui um desenho do pórtico central. Poderíamos criar aqui um plano, definir, por exemplo, o pórtico central. 3 pontos. 1, 2, 3 pontos. E agora podemos obter, então, o desenho desse plano também. Ou seja, além de todos os outros que já estão aqui disponíveis, o plano zero da fundação, aqui as coberturas. Vou, então, mandar compor as ligações e o quadro de placas de ancoragem em folhas. Poderíamos escolher o tamanho da folha, a escala dos desenhos. Ok? Vou aqui só calcular o desenho, esqueci-me de calcular aqui o PC. Não o vimos ainda, portanto, já estou a fazer a automática. Este mais o PC. Compor. Ok? Portanto, temos aqui então as folhas de desenho. Neste caso, mandei fazer folhas independentes, saiu cada desenho a sua folha. Poderíamos não ter feito independente, então poderia logo ter feito automaticamente a junção de desenhos em folhas, mas podemos manualmente também fazer estas operações de mover desenhos das composições finais, por exemplo, e arrumar aqui os desenhos, por exemplo, mover este desenho também que aqui está. Portanto, tudo o que viram no ecrã é sempre possível colocar em fecheiro, colocar aqui na composição ou imprimir. Portanto, todos os desenhos que vimos neste processo todo eram possíveis de anexar aqui, colocar aqui na composição. Portanto, temos aqui a vista do pórtico, com várias opções aqui ativas de informação, podem ser geridas também. Temos aqui a vista da planta, também com as fundações aqui caracterizadas. Podemos ter quadros, tabelas de corte e dobragem de varões também. Portanto, temos aqui então a planta da fundação e os quadros que tínhamos a ver. Todos estes desenhos podem ser exportados para a impressora, fecheiro, aqui diretamente. Pronto. Estas são algumas das possibilidades. Existe muita coisa que pode ser feita com o Tricalc a nível desta parte também de metálicas, madeira, alumínios, betão, integração. Mas para esta Tricalc Week fica, digamos, esta primeira aproximação. Caso queiram mais informação sobre o programa, poderão entrar em contato connosco e solicitar-nos também alguma demonstração particular para temas que vocês queiram ver mais em detalhe. Se houver perguntas e respostas, temos o chat aberto desde a início da sessão para essas perguntas. Recomendo que também assistam às próximas sessões que vão decorrer, que vão falar sobre temas muito interessantes, como o Light Steel Framing, como o cálculo de andaimes, como também a parte de orçamentação e gestão. E já agora, só para terminar, obviamente, tudo o que nós fizemos aqui no Tricalc, temos medições de tudo, ou seja, listagens, medições. Temos aqui a medição, por exemplo, de perfis metálicos. Portanto, tudo o que foi utilizado de perfis metálicos temos aqui e temos a informação do total de cada perfil que foi gasto nesta obra e os totais de pilares, de vigas, diagonais, total final da obra. Ou seja, esta obra aqui estaria com 15 toneladas de aço. Okay? Portanto, aí é possível, ou seja, otimizar soluções e comparar resultados pelas suas medições, verificar se
temos uma solução ótima em termos de custo de obra também. Portanto, vamos agora abrir a sessão de perguntas e respostas. Toda a gente que tiver perguntas, por favor, pode colocá-las ainda e eu tratarei aqui de dar a informação.